Olá, boa noite. Nós somos do Ministério Evangelho da Sabedoria e hoje eu gostaria de falar uma palavra a respeito do arrependimento, porque o amor de Cristo direciona os seres humanos a se arrepender dos seus pecados e a começar a fazer o que é certo. O amor de Cristo é este, a oportunidade que se dá ao ser humano para que ele tenha novamente a reconciliação com Deus, para que ele se aproxime de Deus que outrora estava afastado dele por conta dos pecados. E este é um chamado a isto, a esta mudança, a uma transformação real nos pensamentos e nas atitudes, a buscar constantemente vencer as próprias paixões humanas e praticar o bem e buscar o bem para si próprio e para os outros, negando as paixões perversas que reduzem o ser humano à condição de animal. Cristo veio resgatar o ser humano desta condição e colocá-lo novamente na condição original dele, ou seja, a condição de ser feito à imagem e semelhança de Deus e a retidão de Cristo. A partir disso, podemos compreender que enquanto vivermos longe dos sagrados ensinamentos de Deus, estaremos agindo como animais em muitos casos. Só que o grande Cristo veio nos tirar desta condição. E se quisermos, nós sairemos dela. Porém, é preciso acreditar. É preciso acreditar no seu próprio bem. E a loucura dos homens parece tendê-los a acreditar no seu próprio mal. Todos nós tendemos a acreditar no mal e não no bem. É um defeito que o pecado causou nos seres humanos. Só que Cristo manda a gente ir contra esta inclinação e crer no nosso bem. Crer no nosso bem eterno, ou seja, crer que é possível vencer os pecados e as limitações e ascender em retidão e santidade junto de Deus em espírito, constituindo com isso uma verdadeira proximidade com Cristo e com Deus, uma verdadeira adoração a Deus. E esta é a palavra do arrependimento. Porque se nos arrependermos de nossos atos pecaminosos e praticarmos o bem com fé e perseverança para vencer os vícios da nossa mente, alma e das atitudes, estaremos então com isso nos direcionando para Deus. Estaremos purificando nossos pensamentos e nosso próprio espírito, de modo que nossa alma esteja guardada para a eternidade, livre da natureza perversa, livre da condenação. Foi esse o grande propósito de Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz, purificar os seres humanos e restabelecer os seres humanos na condição de seres feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas observe o que vemos hoje em dia na maioria das sociedades modernas, seja no Brasil, seja na Europa, seja na América, na Ásia, não importa. Em todas as regiões do mundo está ocorrendo isso. As pessoas acham que é normal praticar atos imorais. As pessoas acham que é normal mentir, trair, roubar, matar, se prostituir, idolatrar coisas, pessoas, ídolos, imagens de pedra. As pessoas acham que é normal agir com promiscuidade em todas as áreas da vida. E é exatamente por isso que o mundo se está em processo de degradação. E a cada dia que passa, os problemas sociais e humanos e espirituais se multiplicam e os cientistas, os especialistas médicos não sabem responder o porquê a sociedade está se tornando um caos. Mas é evidente que o caos é fruto das próprias decisões humanas
que escolheram se afastar da virtude, do bem supremo, do Deus verdadeiro. Só que o Cristo chama as pessoas a reaproximar-se deste bem. Só que a maioria não quer isso. Prefere viver na própria destruição, degradando a si mesmo e aos outros ao seu redor, caminhando uma vida amarga, destruindo as próprias possibilidades elevadas para viver como um animal. Infelizmente é isso que está ocorrendo e todos os sábios da Terra já constatam isso em seus trabalhos de análise social, psicológica, psiquiátrica, antropológica, sociológica. Os cientistas sérios, pessoas que realmente são comprometidas com a verdade, já perceberam isso e já escreveram milhares de livros mostrando esta realidade. Mas quem tem ouvidos para ouvir a sabedoria? Porque, como já foi dito, que ela está clamando em todos os lugares, e são poucos os que a escutam. E exatamente por isso que, quando as coisas começarem a se agravar mais, quando se tornar insustentável as relações humanas, então as pessoas se desesperarão e começarão a correr de um lado para o outro, procurando quem a salve. Mas a sabedoria, neste tempo, se retirará, porque ela clamou e as pessoas não quiseram ouvir. O tempo de ouvir a voz da verdade de Deus e buscar os conhecimentos do alto e recusar as paixões da natureza perversa, de maneira a viver com retidão, seguindo as ordens de Deus pela fé, para o bem do próximo e para o nosso próprio bem, é agora. Amanhã, depois, poderá ser tarde demais. E ainda neste século, certamente, o desespero recairá sobre todos os homens que se afastaram de Deus e que não querem retornar para Ele. Concretizando com isso a palavra da sabedoria que disse: quando o tempo da punição chegar, eles me procurarão, mas eu não os ouvirei. A sabedoria diz isso em Provérbios capítulo 1. Em outras palavras, Deus está falando. Quando a destruição começar a acontecer, as pessoas começarão a pedir ajuda a mim, a Deus. Só que Deus não vai ouvi-las, porque o tempo da misericórdia acabou. E é assim que funciona. Só que as pessoas pensam equivocadamente que Deus é bonzinho. Deus não é bonzinho, Deus é justo. Deus ama a retidão e a justiça. Ele é paciente e misericordioso. Só que ele também determina um tempo para condenar, para punir. E devemos ter a consciência que, antes deste tempo chegar, nós temos a obrigação, a urgência de buscarmos a redenção pela fé no seu Filho. Não uma fé ilusória, mas uma fé concreta. Não um arrependimento de remorsos, mas um arrependimento concreto, de mudança de atitude e de busca verdadeira de fazer aquilo que Deus manda e ordena, para que nossas vidas e pensamentos sejam ordenados e direcionados pela própria essência de Deus, que é a santidade. Por isso mesmo, pensem sobre isso, não permitam que suas almas se degradem, que suas vidas se degradem, que suas atitudes se tornem animais, animalescas. Seja um ser feito à imagem e semelhança de Deus, porque só assim teremos verdadeira paz e estaremos fazendo aquilo que vai nos ajudar a sermos seres mais próximos da divindade, da eternidade, que é o que realmente importa e o dever de todos nós. Se inscrevam no canal O Evangelho da Sabedoria. Apertem o sino para receber as notificações
e compartilhem com outras pessoas.